já aqui também agora no Facebook. Boa tarde para você que está aqui no Face, para você que está aqui no Insta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E domingo é Dia das Mães. Pois é, das mulheres que são tão importantes nas nossas vidas, que fazem tanta diferença e que vivem vários desafios, várias situações de amor, de alegria, de êxtase e também de frustração, de medo, enfim, tem uma série de emoções que vem, que permeia de fato, né, essa experiência da maternidade. E eu, como trabalho bastante com mulheres, conheço aqui muitas das angústias, muitos dos desafios que esta mulher vive, muitas das questões internas, né, dos questionamentos mesmo que são feitos, tanto quando se deseja ter um filho, se deseja ser mãe, quanto no momento em que aquilo acontece e como é que isso muda, né, aí a vida da mulher, como é que essa trajetória acontece. Então, acho que para a gente começar aí a homenagear as mães nesta semana, eu pensei que podia ser bem interessante conversar, iniciarmos a nossa conversa aqui sobre o desejo de ser mãe. E eu vou fazer todas as lives de segunda-feira do mês de maio, sempre falando algum tema da maternidade. E também aí no Insta, no Face também, alguns vídeos falando sobre diversos aspectos pontuais a respeito da maternidade. Como você sabe, eu sou a Carolina Salles e eu exatamente trabalho bastante com mulheres, ajudando-as a desenvolver as habilidades, as competências emocionais para lidar com os desafios da vida. E quantos desafios não tem nesse processo de ser mãe? Né? Quantos desafios. Agora, antes da gente chegar nos desafios, eu quero falar do tema mesmo dessa live de hoje, né? Que é do desejo. Eu me deparo bastante com isso aqui no consultório, com muitas mulheres que chegam aqui, às vezes em dúvida se querem ou não ter filhos. Muitas, é muito comum, hoje tem sido, aliás, cada vez mais comum se questionar o desejo de ser mãe ou não. E eu diria que ainda é visto com os olhos não muito agradável pela maior parte da sociedade quando uma pessoa se casa e opta por não ter filhos, né? Esse desejo é como se ele fosse natural, como se ele tivesse que acontecer com toda mulher que chega na idade adulta e que se casa. E ele realmente acontece com muitas mulheres, mas ele não acontece com todas as mulheres. Então, essa é a primeira questão que eu acho que é importante a gente falar a respeito do desejo, que ele não é necessariamente algo biológico do desejo de ser mãe. A gente tem sim um desejo pela maternidade, de um ponto de vista até biológico mesmo, de preservação da espécie. Então, existe sim uma parte de toda mulher e também de todo homem de reproduzir, porque a gente tem um desejo de dar continuidade à espécie. Agora, quando a gente estuda a família ao longo do processo, né, na antropologia, ao longo do processo da civilização, a gente vai observar que esse desejo da maternidade e desejo da mãe ali presente, ele foi construído, ele foi muito construído ao longo do processo, né, da história da humanidade, do processo do homem e da mulher se tornarem homem e mulher civilizados, né, nas civilizações que a gente tem hoje. Isso foi todo um processo. Então, a primeira questão importante é a gente pensar que a mulher que hoje deseja não ser mãe, é muito importante que ela também seja respeitada nessa decisão, nesse desejo, porque isso não é intrínseco e não é obrigatório. E aí nós vamos então falar das mulheres que têm esse desejo, de como é que isso acontece, e muitas vezes como que isso é alimentado e administrado aí pela própria mulher, pela sociedade, pela família, ao longo da vida dessa mulher, né? Eu recebo aqui, como eu falei anteriormente, muitas mulheres que vêm aqui com esse desejo, e algumas chegam na dúvida, mas muitas com o desejo, sim, de ser mãe. E aí, em relação ao desejo de ser mãe, a gente tem algumas é um leque muito vasto falar sobre o desejo de ser mãe, porque a gente tem aquelas que chegam aqui no consultório com o desejo de ser mãe, já de uma série de tentativas
sem sucesso, e aí chegam aqui com uma frustração e como lidar com esse desejo frustrado de não ter conseguido até aquele momento alcançar um objetivo. E é muito comum essa mulher chegar para a terapia com sofrimento, com pesar, porque ela tem um desejo, tem um objetivo, tem um querer e que por algum motivo este querer não está sendo realizado. Então, eu vou falar de alguns aspectos do desejo de ser mãe. Então, comecei pelo não desejo, agora estou falando daquelas que chegam aqui e que desejam e que não estão tendo sucesso nas suas tentativas de engravidar. Né? A gente sabe que hoje a gente tem uma série de tratamentos, né, a chamada FIV especialmente, né, que é a fertilização in vitro, mas a gente tem uma série de medicações, né, enfim, nem é muito aqui a minha área, porque daí é uma área mais médica, então eu não vou entrar aqui nos tratamentos, mas a gente sabe que hoje tem uma série de possibilidades, e às vezes mesmo assim esse desejo não é concretizado, ele não é realizado biologicamente. E uma coisa que eu sempre converso com essa mulher é: esse desejo, ele inclui o quê? E por que essa pergunta é importante? Porque às vezes o desejo inclui uma gestação. Às vezes o desejo não necessariamente inclui uma gestação. E aí a gente abre uma possibilidade para adoção, a gente abre uma possibilidade que é diferente do que convencionalmente as mulheres desejam. E eu digo convencionalmente porque há muitas mulheres que desejam a adoção também, que é um outro desejo que a gente também vai falar aqui do desejo de ser mãe, adotando uma criança. Agora, muitas têm o desejo de ter a gestação. E eu coloco sempre em questionamento mesmo isso, porque eu acho que essa é uma pergunta importante. Você quer ter a gestação ou você quer ser mãe? Porque às vezes é possível ser mãe sem ter, às vezes não, é possível ser mãe sem fazer a gestação. Isso é possível. E é claro que a gente vai conhecer o universo de cada pessoa, a história que cada pessoa traz. Por quê? Porque o desejo de ser mãe, ele vem permeado por uma série de fantasias de cada mulher. Ele vem permeado pelas histórias que ela ouviu ao longo da vida, pela história dela com a mãe, pela relação que ela observava de mãe e filha, né? Pela relação até mesmo pelos contos de fada, pelas histórias, pelos desenhos que ela assistia, pela relação que ela foi estabelecendo com outras mulheres ao longo da vida. Então, tem uma série de fatores que podem interferir ou permear a fantasia da mulher no desejo de ser mãe. E passa, então, por alguma dessas pessoas, ou por muitas dessas pessoas, o desejo de ter a gestação. E é interessante porque quando a mulher tem esse desejo e a família, estando num outro lugar, que não é o lugar de ter o desejo de ter a gestação, de passar por todo o processo, muitas vezes se olha e se vem com uma solução rápida, adota, pronto, resolve. Agora, a gente está falando de uma coisa, gente, que é o desejo. E o desejo a gente não resolve com uma solução pronta, necessariamente. O desejo, é importante a gente compreender o que é que está por trás desse desejo, o que tem por trás dele, qual é a fantasia que essa mulher traz, qual é a ideia, a imaginação que essa mulher traz quando ela deseja gestar, quando ela deseja amamentar. E não adianta simplesmente, às vezes os familiares têm essa postura, adota, resolve, né? E tá tudo certo. E não necessariamente isso vai resolver, porque o desejo de ser mãe, ele tem a ver não só com ter um bebê nos braços, mas ele envolve uma série de outras percepções, memórias, ideias, ideais que a gente traz ao longo da nossa vida. A gente não é hoje fruto do que a gente acabou de acordar e ter e ser, não. A gente é fruto de uma história que a gente traz. Então, o desejo dessa mulher, ele precisa ser compreendido. Qual é a ideia que ela tem ao engravidar. Então, é importante a gente olhar muito mais do que simplesmente
o desejo de fazer a gestação, ou de ter uma gestação, isso não é cumprido, a gente traz uma solução. Então, né, isso é importante. Quando eu estou falando daí do desejo de ser mãe, que envolve, né, eu comecei falando das que não querem ser mães, das que não têm esse desejo, depois fui falando aqui das que têm esse desejo e estão num processo de tentativas e de não ter sucesso. E a gente tem o desejo das mulheres de adotar um filho. E também é muito interessante porque isso às vezes também é visto, tem uma divisão, né, de se ver com muito bons olhos ou de jeito nenhum se ver com bons olhos. E aqui, de novo, esse desejo precisa ser compreendido. Porque quem olha de fora e só escuta, a gente faz muitas vezes um julgamento. Mas essa mulher, ela também tem ideais, ela também tem percepções, ela também traz com ela uma bagagem de memória, de construção que ela foi fazendo a respeito do que é ser mãe, e por isso ela tem naquele momento aquele desejo, né? E é muito bacana quando isso, a mulher reconhece isso, percebe, assume isso também pode ser acolhido por quem está ao redor. E aí a gente vai falar também da mãe, da mulher, enfim, que deseja ser mãe e que realiza esse processo, que a gente sabe que faz parte do imaginário de muitas mulheres. E aí, quando entra, então, nessa experiência de realizar a maternidade, e aí é interessante, porque eu recebo aqui uma série de mães que vêm bastante apoiadas no ideal de ser mãe e que quando se deparam com a realidade quase que tomam um choque. Isso não é uma unanimidade de jeito nenhum, porque tem aquelas mulheres que também não sabiam o que era e se adaptam. E tem aquelas mulheres que sabiam muito, porque já tinham lido muito, e que não se adaptam. Então, não existe uma regra, né? A questão é, esse desejo, ele traz com ele, de novo, em qualquer das situações, uma série de informações que estão por trás. E é importante para a mulher reconhecer quais são esses desejos que estão por trás. Quando eu digo desses desejos que estão por trás, é um desejo de realização, é um desejo de doação, de satisfação, de se transformar, é um desejo de desenvolver alguém, é um desejo de ver alguém evoluindo e fazer parte dessa evolução. É um desejo de sentir aquilo que chamam de um amor infinito e incondicional. O que é que faz essa mulher querer este filho? E isso é importante de se saber, porque na jornada que comumente é uma jornada com desafios, por melhor que ela seja, e cada fase tem os seus desafios, se a mulher tem clareza do que está por trás desse desejo, também fica muito mais fácil transpor qualquer desafio que tenha a maternidade. Porque o que é muito comum eu ouvir aqui no consultório, tanto nas mulheres que eu atendo em puerpério, quanto nas mulheres que estão com filhos na idade escolar e mesmo na adolescência, eu não imaginava que era desta forma. Por que ninguém me contou que era deste jeito? É muito mais desafiador do que eu imaginava. E claro que também tem coisas, né, relatos, é maravilhoso, é incrível, e também eu tenho privação de sono, e também eu deixei de fazer muito das minhas coisas, e também tem a amorosidade, quer dizer, é uma somatória de coisas que, se para a mulher houver uma clareza do que está movendo esse desejo, também fica muito mais fluido, muito mais fácil quando ela está ali na realidade, porque não existe maternidade sem um único desafio que seja, nem que seja o desafio, nossa, será que agora ele está chorando porque está com cólica, será que é fome, né? Só o desafio dessa dúvida inicial, e depois na idade escolar, olha, ficou doente, fiquei a noite inteira acordada, fiquei preocupada, tem desafios a vida inteira. A questão é que, com a clareza do meu desejo de ser mãe, do para quê, qual é o propósito de ser mãe, e eu gosto muito, né, de quando a gente tem clareza no propósito,
Porque quando a gente tem clareza no propósito, é muito mais fácil responder qualquer questão, é muito mais fácil transpor qualquer desafio, é muito mais fácil. Então, se você está aí num processo de desejar ser mãe e ainda não ser, ou se você está aí, né, num processo de gestação ou de adoção, ou se você já é mãe, observe qual é o seu propósito como mãe. Qual é o seu propósito? Né, você um dia desejou e qual é? Para quê? Para que você quer isso na sua vida? Ou para que um dia você quis isso na sua vida? Isso é muito favorável a dissolver as culpas, é muito mais favorável a dissolver os desafios, as dúvidas, os conflitos, quando você tem a clareza do propósito. Para que eu escolhi ser mãe? Porque não ter essa clareza faz com que muitas vezes as mulheres optem por caminhos dos quais depois elas olham e falam, mas não era esse caminho, mas também não era esse, mas também não era esse, a ficar quase que num desconforto. E claro, desconforto na maternidade é comum, vai acontecer. Fazer um caminho que depois você olha e fala, não era esse, também é comum, vai acontecer. A questão é que eles não precisam ser constantes, eles podem ser diminuídos quando você tem mais clareza de que qual é o seu propósito como mãe, e que tipo de mãe você quer ser, quais são os valores que você quer transmitir. Então, simplesmente, né, é só olhar para o desejo pelo desejo, o que ele significa? Então, a minha provocação aqui para a gente comemorar aí o Dia das Mães, é começar a pensar, você que já é mãe, qual é o seu propósito? Para quê? Para quê? Que legado você quer deixar como mãe? Que diferença você quer fazer na vida do seu filho, da sua filha, das pessoas ao seu redor enquanto mãe? Qual é o seu propósito? Observe isso, reconheça isso e certamente vai te ajudar bastante nessa jornada que é linda e que é longa e que é cheia de coisas incríveis e coisas desafiadoras que você pode superar com muito mais facilidade, tendo um autoconhecimento, conhecendo a você mesma primeiro, antes de ser um desejo da sociedade, um desejo do outro, uma pressão social. É uma jornada que ela solicita muito, então que ela é importante, é imprescindível que ela seja de uma decisão primeiramente interna. Ok? Bom, demos abertura a nosso mês das mães e vamos aqui nos próximos encontros falar de questões bem pontuais. Hoje eu escolhi falar de um tema bastante mais amplo, mas só como uma provocação para a gente para a gente abrir aí o mês de maio com conteúdos a respeito da maternidade. E eu fico te aguardando nas próximas lives, às segundas-feiras, e também nas lives de sexta-feira, sempre com convidado. Essa semana nós também vamos falar de assuntos relacionados à maternidade, verdadeiramente pai e mãe, mas vamos falar muito aqui da função da mãe no processo de preparar os adolescentes aí para ter uma adolescência mais saudável. E a Lê está aqui fazendo um comentário. Eu acho que ainda não sei meu propósito. Procura a vida toda, mas tenho certeza de que minha jornada foi a melhor escolha. Com certeza, a Lê linda, a sua linda, que é uma mãe incrível, uma mãe admirável, e que eu acho que o seu propósito ele está presente todos os dias na sua vida. Talvez, quem sabe, Ale, você ainda não tenha se feito essa pergunta, porque quando a gente olha para os seus filhos e para você, me parece que você tem, né, um comprometimento, um compromisso que é tão lindo, que é tão rico, que certamente, às vezes, Ale, a gente pensa no propósito como uma coisa mirabolante, e às vezes ele é simplesmente a minha alegria de viver, é a minha felicidade, ele é simplesmente ser feliz desempenhando o meu melhor aqui nessa relação. Às vezes é algo muito mais simples do que a gente imagina,
E talvez, quem sabe, o seu propósito possa ter a ver com algo bastante simples, mas que faça muito sentido na sua vida e na vida dos seus lindos filhos, que eu amo. Um beijo, eu vou ficando por aqui. Nós nos encontramos em breve, numa próxima live, e também aqui nas... Ah, sim, claro, quero deixar o meu convite para você, mulher, que ainda não faz parte da lista de transmissão. Basta clicar na bio lá no Instagram, aqui no Insta, e você vem fazer parte da lista de transmissão, para a gente sempre trazer, porque lá na lista a gente fala, inclusive, um pouco mais sobre propósito e como é que a gente faz para encontrá-lo. Então, venha fazer parte da nossa lista de transmissão para mulheres, clicando na bio e aqui podendo desfrutar cada vez mais de conteúdos que te ajudem a desenvolver as suas habilidades, as suas competências emocionais para lidar com todos os desafios, todos os desequilíbrios da vida. Vou ficando por aqui, um beijo muito grande, boa semana, até a próxima. Tchau, tchau!